Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou o Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host do Podcastu. E estou aqui com o Michel Ramalho, que é CEO da Ramalho Advocacia. E cara, vamos à nossa entrada tradicional. Conta um pouquinho da tua história de vida para a gente te conhecer um pouquinho, saber o que você faz. Certo, tudo bem, Igor? Olá a todos aí que estão nos assistindo. Uma honra estar aqui com vocês aqui do Podcastu. Obrigado aí pelo convite, né? Bacana demais o trabalho de vocês aí, o projeto, ver que vocês estão tendo um sucesso aí. Eu apoio bastante esse empreendedorismo, ainda mais em Cachoeira de Macacu, que a gente precisa, né? Meu nome é Michel Ramalho, sou um fundador da Ramalho Advocacia, sou advogado há mais ou menos 8 anos. Sou cachoeirense nato, 32 anos já morando aqui, apesar de ter nascido em outra cidade, né? Eu sou de Engenheiro Paulo de Fronten, não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi falar, só não fui ainda. Uma cidade pacata aí do interior do Rio, próxima a Paracambi, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, moro aqui há 32 anos, desde sempre. E é isso, sou advogado há 8 anos, né? Comecei essa militância em 2017. Comecei inicialmente no prédio que Dr. Rui médico, né? Sim. Tem aqui no centro, em frente à antiga padaria escola, aquele prédio amarelo. Comecei a advogar ali em sociedade com um colega da faculdade na época. E a partir de 2018 comecei a carreira solo na advocacia. Mas assim, antes da advocacia já fiz outras coisas também que não deram muito certo, serviu de experiência, né? E hoje em dia, digamos que eu me encontrei na profissão, né? Tive um relativo sucesso, claro que a gente está sempre buscando evoluir, mas assim, muito feliz com a minha trajetória, principalmente na advocacia e no projeto que eu tenho dentro da advocacia, conforme até a gente já conversou antes, que é um pouco diferente da advocacia tradicional, né? Sim. Mas assim, antes da advocacia eu já tinha aberto um restaurante que não deu certo, quebrei, me endividei todo, outras questões também, um comércio pequeno também que não tinha dado certo. Já pensei até na época de ir embora do Brasil, tentei visto para ir para os Estados Unidos e foi negado, enfim, histórias da vida, né? Mas comecei essa trajetória da advocacia há 8 anos atrás. E aliado a isso, eu tenho um projeto da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, que a comunidade surda usa para se comunicar, que é até um sinal assim, né, de comunicação em Libras. E o que acontece? Por que eu estou nesse mundo da Libras, né, a língua de sinais? Meus pais são surdos, eu tenho pais surdos, desde criança eles são surdos. Tenho, acho que 2 ou 3 tios também que são surdos, por parte de pai e mãe, os dois lados. Caramba! A família tem bastante surdos. Então, cara, eu aprendi Libras desde sempre, né? Já vendo meus pais se comunicando, aprendi naturalmente, nunca fiz curso, nada disso. Então, é um universo que já pertence a mim desde sempre, né? E aí, a partir de 2018, quando eu comecei carreira solo na advocacia, eu sempre tive uma expertise na área jurídica, que é a área previdenciária. Não sei se você conhece, que é a área que mexe com aposentadorias, né? Você faz planejamento de aposentadorias, ajuda o cliente a ter uma aposentadoria que porventura foi negada. Você mexe com benefícios por doença, benefícios assistenciais, pensões, etc. E aí, tanto que eu até fiz estágio no INSS muito tempo atrás, eu fiz 3 anos de estágio no INSS, que serviu de uma experiência, uma bagagem enorme. Então eu sempre tive contato com essa área, né? E até na faculdade eu já sabia mais ou menos qual área que eu ia seguir, e era previdenciária desde sempre. Fiz estágio também em alguns escritórios de Cachoeiras que eram da área previdenciária, até o saudoso Dr. Elias, falecido Dr. Elias, que me ajudou muito, Dr. Elias Martini, infelizmente faleceu na época do Covid, mas fiz estágio com ele, Dr. Janderson também, Dr. Ronildo. Então tive uma bagagem boa nessa área previdenciária, eu chuto aí uns 15 anos já de experiência de área previdenciária, né? Não advocacia, 8 anos. Aí, cara, a partir de 2018, por indicação do meu pai, que meu pai
Meu pai trabalhou há mais ou menos 35 anos no Banco Itaú, pode falar nome? Pode? Não tem problema. Não tem problema. Trabalhou nessa época e meu pai tem até hoje, né, muitos amigos surdos, né, mais da capital e tudo mais. Na época, meu pai começou a indicar esses clientes para mim, para eu fazer atendimento de área previdenciária, planejar a aposentadoria e ajudar a comunidade surda como um todo, né? Principalmente em razão da acessibilidade na inclusão por Libras. E nenhum advogado tinha esse atendimento na época, né? Hoje em dia a gente até tem alguns que fornecem, apesar de ser escasso, né? Mas na época eu comecei esse atendimento acessível com Libras a essa comunidade e deu certo demais, cara, porque a comunidade surda, eles têm uma questão que a gente não tem, eles pegam uma informação que seja boa para eles e eles propagam demais. Se é bom para a comunidade, pra caramba, né? se é bom para a comunidade surda, eles vão querer divulgar para todo mundo que é da comunidade. Aí na época, até um cliente que a gente fez esse vídeo juntos, foi aonde estourou ali meu tipo de trabalho, né? Que é o cliente Márcio, acho que ele é de Itaboraí. A gente fez um vídeo no meu escritório, ele começou o vídeo me apresentando, tô aqui em Libras, né? Tô aqui com o Dr. Michel, advogado em Libras, fala em Libras, mexe com aposentadoria, ele conseguiu a minha, aí botou para mim, eu assim, o que eu faço? Aí começava ali, né, gesticular, fazer toda a explicação de como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria que está na Lei 142 de 2013. Em 2013, essa lei foi criada para, criar uma aposentadoria com tempo reduzido para a pessoa com deficiência, deficiente físico, visual, auditivo ou deficiência mental, tem outros tipos também, deficiente grave. Então, essa aposentadoria é meio que um tempo reduzido. A gente tem um tempo normal, né? Inclusive a emenda constitucional com a reforma aumentou isso, trouxe um pedágio, mas não mexeram nessa aposentadoria da pessoa com deficiência, ela permanece intacta. Então essa lei foi criada para, a gente chama até de aposentadoria especial, que é um tempo reduzido e a idade reduzida também para esse público. Então hoje, por exemplo, é a melhor aposentadoria que tem, dentro do INSS é a melhor aposentadoria, porque ela não foi mexida e ela tem 100% da renda, ela não tem nenhum redutor, né? Entendi. E aí a gente fez esse vídeo nessa época, 2018 mais ou menos, foi lá naquele prédio onde eu tinha um escritório com o Dr. Rui, fizemos esse vídeo e eu lembro que eu publiquei no Facebook, cara. Ele também tinha publicado nos grupos dele de WhatsApp. Pô, e esse vídeo na época estourou demais, cara. Pô, ainda mais Facebook 2018, pô, a internet já tava galgando, mas não tanto como é hoje, né? E eu acho que eu nem usava muito Instagram. Aí botei no Facebook, esse vídeo deu acho que papo de 200 mil views. Nível Brasil, Facebook. E comentário pra caramba. Viralizar de hoje em dia. Viralizou. Porque não tinha. Porque não tinha tanta gente usando que nem hoje. E não tinha isso, né, cara? Advogado com acessibilidade em Libras, não existia. Exato. Aí bateu esse tanto de visualização, até tenho a publicação no Facebook aí. E a enxurrada de mensagem, filho. Ficava louco de comentário, WhatsApp, Facebook mesmo, né? No Facebook Messenger, né? Muita mensagem, louco, porque era sozinho praticamente, não tinha nem estagiário ainda. E, eu tinha que dar conta e atendia aquele monte de clientes surdos. E o surdo você não é só escrevendo, né? Você tem que fazer vídeo chamada para atender ele. Porque, assim, a nossa língua-mãe é a língua portuguesa, né? Sim. Do surdo, não. A língua-mãe deles é a Libras. Então, assim, eles sabem ler, sabem escrever português, mas não é o carro-chefe dele, né? Não é eles mais entendem. Claro que tem surdos que são mais instruídos, né? Tem pessoas que são mais instruídas que escrevem muito bem, leem muito bem. Mas o forte é a Libras, né? Então eu tinha que fazer esse atendimento. Fazer atendimento em reuniões o tempo todo. Em Libras. Chamada no WhatsApp mesmo. Chamada de vídeo mesmo. Fazia, dava meu jeito, mas, consegui converter bastante cliente nessa época aí. Por conta desse vídeo do Facebook. E foi uma coisa acidental ou você já estava no mercado
com acessibilidade em Libras? Você já se posicionava dessa forma? Não tava, 0, 0, 0. A única coisa que a gente... Você só tinha só habilidade. No físico, só no dia a dia, assim, de atendimento, mas no digital não tinha nada, E meus pais divulgando, né? Porque meu pai tinha uma boa network com outros surdos, minha mãe até pouco, mas meu pai é bem conhecido. E aí, cara, eu tinha mais esse atendimento físico. Eu lembro até num fato engraçado que eu sempre fazia um atendimento dos surdos do Rio mesmo, no centro do Rio. Tipo assim, os surdos do Rio que moram ali nos arredores ali do Rio e tal, perto do centro, eu marcava sempre num lugar. E tentava marcar todo mundo no mesmo horário. Para ser uma explicação só também. Que é mais cansativa a comunicação, né? Cansativo, cara. É mais cansativo. Eu não tinha escritório no Rio e tal, não tinha como atender, né? O que eu fazia? Tem, sei lá, 5 surdos que querem atendimento para um determinado assunto, assuntos diferentes. Eu marcava todo mundo nesse dia e horário e marcava no centro do Rio, esqueci agora onde que eu marcava, é onde vende muita coisa de informática, sabe onde é aquele prédio lá? Sei, o prédio... Esqueci na Rio Branco ali, na Rio Branco. Marcava ali numa lanchonete ali, chegava lá quase 10 surdos. Meu pai sempre junto comigo, cara. Sempre junto comigo. Seu pai também é advogado? Não, meu pai é surdo e foi bancário a vida toda, hoje em dia é aposentado. Entendi. Na minha família não tem advogado, eu tenho um padrinho. Por que você foi parar na advocacia? Então, rapaz, normalmente, muita gente tá no sangue, né? Aquela coisa, tá no sangue. É filho de advogado. Não tenho nada, só tenho um padrinho que é advogado, mas nunca exerceu. Não tenho nada. Na época, antes de iniciar a faculdade, eu pensei em fazer fisioterapia, não sei porquê. Aí, direito, cara, eu tive essa vontade até pelo estágio que eu fiz com o Dr. Elias, eu comentei anteriormente. Sim. A Alexandra, a esposa dele, me incentivou, o pessoal me incentivou. E o estágio que eu fiz no INSS também deu a vontade, porque eu via cada atrocidade naquilo que, tipo, o cara ia fazer a perícia, era negado, o cara que tá lá, chega na perícia quase morrendo e o perito nega mesmo assim. É muita coisa que você vê absurda. Né? Então, que está do lado oposto da moeda, né, para ajudar esse público. Mas esse atendimento que eu estava falando agora no centro do Rio, tipo, mandava todo mundo no mesmo horário e atendia todo mundo na mesma hora. Na mesma hora não, entendeu? Um vem outro tal. Aí passava a gente olhando assim, o que é isso? O que está acontecendo ali naquela lanchonete? Mas eu fazia dessa forma, e aí documentação eu recebia na hora, levava a procuração para assinar e tal. Na época foi até um boom de ações que teve de FGTS, e eles estavam com interesse de fazer revisão de aposentadoria também. Aí eu, assim, fora do digital, que foi antes de eu fazer essas publicações, de trabalhar mais com a internet, eu tinha o contato com eles fisicamente mesmo. Hoje em dia, muito difícil. 100% online, né? Muito difícil eu ter contato com esse público, assim, de atendimento físico. Eu até te mostrei no WhatsApp, nas mensagens. Cliente de todos os estados devido ao tráfego, né? O tráfego pago. Graças à internet. A internet tem um poder gigante, né? Eu sempre menciono isso. Cara. Loucura. E o tráfego direto vende muito para prestação de serviço. Vende muito, é uma coisa que o cara viu o teu anúncio, já cai no WhatsApp, do WhatsApp, reunião, fechou. Sem isso, eu vou te falar que a advocacia está literalmente morta, porque hoje em dia esses advogados que investem bastante em tráfego, faturam muito, convertem demais com isso. Com certeza. E o advogado, infelizmente, que está mais nesse lado tradicional, arcaico, né, da advocacia, vai ficando para trás. Isso é a ordem natural, né, da internet. Quem não está evoluindo está retrocedendo. Isso é uma discussão complicada até em Cachoeiras, porque tem muito advogado que ainda tem esse pensamento ainda de advocacia mais, digamos que, mais de física, né, sem tanta internet, né, influência do digital. E, infelizmente, vai ficando para trás. Né? E, a partir do momento que você está querendo cliente daqui, tem advogado lá do sul pegando seu cliente aqui. Tem. Entendeu? Essa é a dinâmica. Exato. E como você escolheu a área de Libras? Você foi uma coisa para você, tipo, natural ali, que aconteceu?
ou foi uma parada um pouco mais estratégica dentro do teu negócio? Porque você só atende Libras ou você também atende pessoas Não, atendo os dois. ouvintes, né? Tem ouvinte. Ouvintes, Até né? vamos falar, porque quem não é surdo a gente fala que é ouvinte, né? Aham. Mas atendo os dois, né? O público de surdos e ouvintes, normalmente. No início da carreira eu Qual tinha mais... pesa mais na empresa? Então, hoje em dia o maior portfólio do escritório é a clientela surda. E principalmente a área previdenciária, aposentadorias, LOAs e tal. É mais esse público, mas no início da advocacia era papo de, sei lá, em média 80% o público de ouvinte, que eu ainda estava tendo essa... Foi a partir de 2018 que eu tive esse insight aí da comunidade surda de começar a usar a Libras em prol disso. Mas assim, o insight que você perguntou aí foi com esse vídeo que eu publiquei. Foi o posicionamento do cliente, o cliente que quis fazer espontaneamente, o Márcio. Começou a gravar e tal, eu falei sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, explicando em Libras, só para o público de surdos entender. Esse vídeo bombou, então depois do vídeo eu falei, pô, tem que investir nisso aqui. Tem que investir, tem mercado, né? É o que mostrou que tem retorno. Porque assim, se não fosse esse insight na época, esse projeto aí da advocacia com Libras, eu não teria muito, sei lá, já teria desistido da advocacia ou ia estar batendo cabeça, digamos assim, até hoje, porque a advocacia é bem difícil, cara. É um mercado difícil. Tipo, um leão mesmo por dia, literalmente. Não é fácil. Mas na época eu fazia, no início, antes desse público, eu fazia muita ação, as ações mais menores, de consumidor, ação trabalhista, e era demorado o retorno, né? Entendi. E do público de surdos ali eu consegui deslanchar, porque, pô, podia cobrar consulta, porque, querendo ou não, era um serviço personalizado e diferente, né? Não tinha. Sua equipe hoje também atende em Libras? Então, ou só você hoje? Até na época, quando eu tive esse insight aí, eu vi que deu certo, estava recebendo muita mensagem, eu tive que contratar alguém para me ajudar a atender esse público. E eu contratei um estagiário na época, até Caio, que eu te falei, Caio Batista, me ajudou muito nessa época, ele é fluente em Libras. Mas hoje em dia não, só tem eu mesmo que faço atendimento em Libras. O pessoal do escritório lá, ele é mais no background mesmo, tocando os processos na parte operacional, e eu faço atendimento. Porque assim, hoje que eu tendo um time maior, eu consigo dar mais conta dos leads, né, do atendimento. Eu não fico tanto mais no operacional como eu ficava antes. Porque na época, porra, eu tinha que fazer tudo, né, cara? Tinha que atender, tinha que peticionar, fazer processo, escanear documento, era tudo, pô, era só eu. Era o estagiário, braço, as pernas, a cabeça, exatamente. Tudo. O estagiário na época ajudou muito, né? Mas hoje em dia eu fico mais no atendimento, fechamento de contrato, né? E pós-venda também eu faço bastante, né? Porque, querendo ou não, tem uma ação que eu consegui para o cliente. Sempre vai ter outros problemas. O advogado é um solucionador de problemas. Então, quem não tem problema nessa vida? Você vai ter um agora, vai ser resolvido, e infelizmente você vai ter outro depois. Então, o pós-venda é muito importante, né, cara? E assim, como que você olha esse mercado? Como que ele está crescendo em questão da advocacia com acessibilidade? Como é que está funcionando isso? Cara, então, na época que eu comecei tive esse insight de associar Libras com a advocacia, eu, assim, até me julgo propulsor desse atendimento, porque eu não via, não tinha ninguém. Depois de, sei lá, um ano e meio que eu já tinha publicado bastante coisa na internet, começou a aparecer mais um pessoal. Até tem um advogado de São Paulo, que o tio dele é surdo, que ele é fluente também, ele faz um trabalho muito bacana de publicação de conteúdo, fala sobre muita coisa em Libras, trabalho bem bacana. Acho que é Advogado em Libras a página dele, Dr. Jorge. Então, assim, mas na época eu não via ninguém, só tinha eu, mas hoje já tem bastante. Mas ainda assim não dá conta do tamanho que é, né? Pô, no Brasil são 10 milhões de surdos, em média. Caramba. No Rio tem acho que 500 mil, em média, de surdos. Cachoeiras tem até poucos. E tem um perfil, o teu cliente de Libras é um perfil muito específico ou ele é mais abrangente? Como é que você vê isso como então,
Você está falando do projeto? Não, O meu o perfil... teu perfil de cliente mesmo. Tem uma diferença? Faixa etária? Faixa O que etária? muda? Cara, é um público mais, digamos que mesclado. Porque, assim, por exemplo, o BPC Loas, que é um benefício assistencial, ele independe de idade. Se a pessoa tiver deficiência ou uma incapacidade, vai ter direito, tendo a baixa renda, né, claro. Ou idoso com 65 anos. Mas a aposentadoria em si, para quem contribuiu ao longo da vida, já é um público de mais idade. Mas eu atendo mesclado, metade, digamos assim. Mas não só a área previdenciária, a gente faz área civil também, trabalhista, a gente faz outras coisas também. A área tributária também a gente mexe com alguma coisa de isenção de imposto de renda, isenção para doente grave. Tem algumas áreas que a gente também faz lá no escritório. Mas no início o forte foi previdenciário, que deu um engajamento bom, né? Entendi. Na E você carreira. mesmo faz a acessibilidade pro teu cliente quando você está num julgamento, quando você está com outras pessoas ali? Cara, esse é até um ponto interessante, porque a gente já esbarra na questão da falta de acessibilidade, né, inclusão, que praticamente no Brasil é nulo. É nulo. Não só para Libras, né? No geral de deficiente, visual, físico, enfim. Mas da Libras em si, por exemplo, uma ação que tem uma audiência, né? Uma audiência que vai ter que ser ouvida à parte, testemunha. Se o cliente for surdo, dificilmente a justiça vai oferecer um intérprete de Libras, né? Para que ele seja ali incluído ali conforme a lei manda. Tem até uma lei que rege sobre isso, que é a Lei de Inclusão e Acessibilidade, é a LIA. Agora eu esqueci o número agora, e o ano. Mas tem essa lei que torna obrigatória a inclusão, mas o próprio judiciário não oferece. Não oferece. Eu já fiz audiência de família, foi ano passado. Uma audiência de família, acho que era divórcio com guarda também, envolvendo criança e tal, que eu tive que assessorar minha cliente e traduzir. E traduzir tudo. Porque não tem, a justiça não oferece. Mas assim, se o cliente tiver condição financeira, ele pode contratar um intérprete e levar. Entendeu? Entendi. Mas muitas das vezes não vai ter, cara. Não mas tem condição, né? eu já contratei alguns serviços, algumas prestações de serviço de tradução em Libras e não foi muito em conta, difícil. não é super baratinho. Não é barato. E não é todo Devido à mundo que tem escassez, o valor se torna caro. Eu tive dificuldade de encontrar alguém que fizesse Libras primeiro, né? Não é barato, cara. Dá pra contar no dedo em Cachoeiras quantas escasso. pessoas têm influência. O Caio mesmo, ele é intérprete de Libras, né? Pode perguntar a ele. É pouco, a demanda é baixa, né? Ainda mais para Cachoeiras. Cachoeira mesmo, acho que teve acessibilidade em Libras aqui no hospital durante um período aí, mas não tem mais. Felizmente é uma questão que é pouco olhada, né? Pelo Estado e tal, pelas empresas também. Acho que vai ter até um projeto de lei que vai tramitar na Câmara aí, que vai discutir sobre isso, sobre a obrigatoriedade de acessibilidade em Libras nos órgãos públicos e tal, e super importante, né, cara? Super importante, porque você chega no hospital, chega num ponto desse de emergência. Imagina, o cara com risco de vida, não sabe se comunicar, como é que faz? Não tem uma solução. Hoje em dia não tem uma solução. Não tem solução. Nossa cidade não entrega solução para isso. É vergonhoso, porque olha quanto tempo que a gente está, né? Sim. Até te comentei com você naquele bate-papo que hoje, com a tecnologia, né, com a internet, o surdo, ele, por exemplo, pode chegar no hospital, em qualquer lugar, e ele pode ligar para, tipo, essas empresas que fornecem acessibilidade, ele pode ligar e fazer a tradução simultânea, né? Sim. Só que em muitos dos lugares, não é todo mundo que vai aceitar isso. O cara não... Tem gente que não aceita... Não vai aceitar. Ser interpelado por alguém online à distância. Mas tem muito isso aí, essas operadoras aí de telefonia, algumas oferecem. O governo de São Paulo tem um trabalho bacana lá, que é a Central de Libras. O surdo liga para eles, eu quero contatar um médico, um advogado. Eles fazem intermediação. No Rio, acho que não tem. Mas em São Paulo tem. Eu pesquisei, eu não encontrei. Eu só no Rio, né? Não tem. São Paulo tem bastante coisa. Encontrei empresa privada que faz o serviço. Tem muita. Tem a TIL, enfim, tem um monte aí que agora fugiu. Parece que é por meio de assinatura ou algum contrato ali que você tem para um número de atendimentos. Não é gratuito, né? Não é gratuito. Tem a limitação, né? E tem o Hand Talk também, já ouviu falar? Que é
O Então, resultado um eu não encontrei. tradutor que tem depois você baixa aí, que você pode até aprender Libras, assim, o básico, né? Tem Aham. até no celular aqui. Essa empresa cresceu muito em Rendital, que você pode aprender. Então, aqui. Ah, eu já vi. Já viu? Os Aham. caras estão voando. E é uma empresa bacana nesse sentido aí, entendeu? É um Mas sistema ainda de é estudo, né? é embrionário, né? Ainda não é. É um sistema de aprendizado, tipo um Duolingo. Interessante. Entendeu? Muito maneiro. Maneiro. E é um mercado que tem, que você vê que vem Tem. crescendo ou ele vem ficando mais enxugado, mais enxuto? É. Cara, vou O te que está falar, acontecendo? todo profissional ou empresa mesmo que der atenção, que deu também, que eu já vi alguns profissionais que fizeram essa implementação e deu muito certo. Todo profissional ou empresa que investir nisso, com certeza é um público muito carente, né, de acessibilidade e inclusão. Então, quando vê um profissional, um médico, um dentista, psicólogo que atende em Libras, isso já se torna um uau pro cara. O cara vai divulgar para todo mundo, vai querer contratar, porque é muito escasso, entendeu? Entendi. Então, assim, o cara que está se formando em alguma profissão e sabe Libras, tem que agarrar essa oportunidade, cara. Tem que ir, porque com certeza vai mudar a trajetória, né? E é um público que fideliza muito bem, cara. Entendi. Fideliza muito bem. Ainda mais se gostar do serviço, eles vão divulgar para muita Um gente. trabalho bem feito, Exatamente. perfeito. Então, assim, a chance de êxito para o cara que investir nessa área de Libras é grande. Entendi. E ainda, querendo ou não, ainda é pequeno. Apesar de eu ter visto, hoje em dia eu vejo muito psicólogo atendendo em Libras. Tem um até na Tijuca que meu pai na época precisou, ela atendeu muito bem. Legal. Médicos tem poucos, advogados razoavelmente, e empresas assim privadas ainda falta muito para chegar no que eles precisam, né? De acessibilidade, órgão público zero. Zero. E INSS mesmo não tem, cara. Não tem. Caramba. Então ele não consegue nem se comunicar para Não. explicar a situação dele, né? Não. Eles até permitem, porque assim, o perito, em regra, ele não deixa você fazer a perícia com acompanhante. Tem maioria dos peritos não deixa ninguém entrar. Aí imagina o surdo que tem que ter um intérprete. Exatamente. Entendeu? Já tive alguns clientes que chegaram com o intérprete lá e tiveram que entrar sozinho. Não tem como entrar com o intérprete. Aí fica a ver na vida. O cara só olha os documentos e tchau. E pronto, zero explicação, Ou zero escreve comunicação. ali no papel. Aí se o surdo for analfabeto, infelizmente acontece, né? E muitos não vai entender nada. Nada. Porque a língua mãe é Libras, né? Tem o cara outro. já nasceu assim, né? Então, exatamente. E questão empresarial para você, assim, como é que tá o tamanho da tua empresa? O que você tem feito dentro do negócio Cara, hoje em dia? Claro que a gente sempre quer evoluir, né? Que você quer galgar passos maiores. Mas antigamente uns anos atrás, eu tinha ideia de que eu tinha que ter um escritório físico, aquela do advogado que quer ter um escritório top, né? Grande, tipo no centro do Rio, um lugar, uma cidade metropolitana maior. Muito comum na Hoje Rio. em dia, zero vontade. Já tive uma sala no Rio que, devido à distância, a gente não dava muita atenção, acabamos fechando. Deu resultado na época, mas não tinha como conciliar. Hoje em dia, com o digital, cara, o escritório só cresce. A gente fecha bastante contrato aí mensalmente. Poxa, interessante. Interessante. E a cada ano, hoje mesmo eu te mostrei o vídeo da cliente que postou, tá com engajamento legal. E isso é orgânico, né, cara? Entendeu? É orgânico, não estou investindo dinheiro. E a tendência é só crescer com isso, mas a gente tem que fazer muito ajuste ainda. Principalmente no tráfego, né? Eu sinto que ainda tem que investir mais nessa questão. Entendi. Ainda quer faço se estruturar, sozinho, ainda como faz te falei, eu sozinho faço ali. sozinho. Mas isso é uma questão que a gente resolve tranquilamente. A gente pode conversar mais sobre isso. Sim. Que minha empresa presta serviço e a gente faz um tráfego direto e objetivo ali. Você precisa segmentar corretamente o público, fazer o vídeo específico para a dor ou desejo da pessoa. Exatamente. E levar o cara para uma reunião, igual eu te falei. Porque eu não faço só tráfego para esse público de surdo, faço no geral.
Eu faço um para o público de estudo, outros para o público geral, não só na área previdenciária, eu já fiz na área trabalhista também, mas o que dá mais retorno é a área previdenciária. Área previdenciária, entendi. Que E como que são os contratos hoje seus de prestação de serviço? É uma questão comissionada? São valores fixos? São parcelas? Como é que funciona hoje dentro do teu universo? Você diz um cliente que fechou contrato, como é que é a forma de remuneração? Isso. Então, nessa área específica previdenciária, como é uma área mais carente, digamos assim, tanto no trabalhista quanto no previdenciário. Porque assim, vamos supor que o cliente te procurou para mover uma ação trabalhista, o cara já está desempregado, já está sem dinheiro, você não tem como ali cobrar antes da ação, dependendo, claro, do processo, você não tem como cobrar nada no início. A gente fala que é contrato no êxito, né? A gente recebe se tiver êxito. Isso é até complicado, porque já cansei de trabalhar de graça. Já tive muitos contratos que infelizmente não deram certo, porque processo, o advogado não pode garantir ganho de causa, né? Isso é até uma infração ética na OAB. Mas você está ali para fazer um bom trabalho, um intermediador da justiça, está levando o direito da pessoa até a justiça, quem vai julgar é o judiciário. Entendi. Mas esse público assim, trabalhista, previdenciário, até consumidor também, geralmente a gente cobra no êxito. Mas assim, no geral, na maioria vai ter êxito, dependendo, basta o advogado fazer uma boa análise se vai ter direito ou não, e você consegue já tipo que filtrar, né? O cliente te procurou, te passou o caso, você já pode filtrar ali se vai ter direito ou não, porque às vezes o advogado faz um processo sem ter direito, perde tempo, entendeu? Deixa o cliente com esperança e na verdade não vai dar em nada. Não estava enquadrada para ganhar aquilo, né? Exatamente. Então assim, tem que saber filtrar, saber fazer uma análise bacana, né? Então, geralmente a gente cobra na área de INSS, por exemplo. Vamos supor que deu entrada na aposentadoria, demorou 1 ano para sair. Aí o cara vai ter direito a X salário da aposentadoria, ganhou e tal, pode ser judicial mesmo, ele vai receber esse período todo esperado. Então dá uma boa indenização para ele, e o advogado geralmente cobra 30% desse período e mais 30% mensal, a gente cobra lá 12 meses, mas aí depende de cada advogado. Né? Entendi. A OAB até tem uma tabela de parâmetro ali para honorários, mas eu nunca sigo, porque às vezes são valores irreais, valores altos, que não tem como a gente aplicar, mas depende muito da área, né? Geralmente assim, no êxito, né? Mas dependendo da ação a gente tem que cobrar antes, sabe? Se for uma defesa trabalhista, você não vai receber nada, né? Geralmente você vai defender o seu cliente, ali, uma empresa e tal, ou um processo civil também. Aí você tem que analisar para cobrar alguma coisa, senão acaba trabalhando de graça. Poxa, bacana. Consultorias também, a gente cobra uma consultoria. Avulsa, né? Avulsa. E o planejamento previdenciário também, que é muito massa. Na área previdenciária eu gosto muito de fazer, que o cliente vai te pagar para você fazer um planejamento para ele se aposentar futuramente. E aí você tem que tentar buscar o melhor benefício para ele, né? Vamos supor que você contribuiu 35 anos numa contribuição top ali para o INSS, uma média boa, e você quer ter um parâmetro de como você vai aposentar daqui a alguns anos. Você procura um especialista para fazer um planejamento. Esse planejamento isso pode vai ser feito dizer... por um cara, tipo, que nem eu, 26 anos, já pode ser planejado? Pode fazer. Claro que assim, cara, eu particularmente não penso muito em previdência social, né? Você também não. Porque, cara, a gente vai aposentar daqui 50 anos. Mesmo. Se não aumentarem ainda um pouquinho, né? Se não aumentar. Eu não penso muito, mas tem gente, o cara trabalhou a vida toda recebendo um salário bacana, contribuiu junto, porque você pode trabalhar de carteira assinada, você tem um salário bom, você pode complementar um carnê da Previdência, você pode complementar para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Sim. Então isso tudo vai ficar junto no seu salário do benefício futuramente. E o planejamento é importante para isso. Porque às vezes o cara pega uma aposentadoria hoje com um valor X, mas daqui a um tempo ele poderia estar aposentando melhor. Então o planejamento pega essas diferenças. A gente tem um software lá que faz tudo isso.
tem que analisar e tal. É importante também esse planejamento. Aí a gente cobra por isso. Dá para cobrar um valor bom porque é trabalhoso, né? Bem, um trabalho minucioso, né? Minucioso. E demoradinho também um pouquinho. Demoradinho também. Entendi. E como que você tem visto, assim, o desafio de tocar uma equipe hoje em dia? Como é que tem sido isso? Cara, não é São fácil. quantas pessoas? São quantas pessoas? Então, hoje a gente até galera, meu né? sogro tá lá comigo lá, aprendendo lá o Amarilho. Tá, pegou o AB ano passado e falei, pô, vem pro escritório, vamos aprender, vamos embora. Mas temos lá, cara, mais ou menos 4 a 5. 3 advogados, o Pedro tá lá agora também como estagiário, tem até meu sobrinho que tá trabalhando também, botei para estagiar. Meu sobrinho tem 14 anos. Falei, vamos trabalhar, meu irmão. Legal, cara. Com 14 eu já tava no INSS lá sofrendo. Botei ele para ralar. Então, acho que E para ele já tá mais tranquilo, é bem mais digital também. Bem mais digital. Às vezes fica até jogando lá no celular, eu dou uns esporros nele. Tá muito leve, então, tá muito leve. Ele tem que ficar imprimindo e copiando os documentos lá. Mas ele ajuda bastante a escanear documentos, servir café, atender cliente, telefone. Moleque é ligeiro. Ligeiro, importante também. Mas como que é liderar essa galera? Cara, não é fácil porque nunca tive... Na época que eu tive o restaurante, eu tinha um sócio, a gente ficou, sei lá, 6 meses de operação, era uma franquia que o custo era muito alto, era até em Friburgo. Mas assim, deu muito aprendizado nessa época do restaurante, até questão de erros de contratar às vezes a pessoa que não vai te retornar muito bem e tal. Mas não é fácil liderar uma equipe não, cara. Dia a dia você vai aprendendo com os erros, vai procurando acertar, né? Mas eu procuro você conversar com os caras lá, eu procuro ser o mais tranquilo e livre possível. Não fico nem me considero patrão, que eu nem gosto desse termo, mas procuro ser aquele cara que seja colega mesmo, né? Claro que eu tenho minhas responsabilidades, porque querendo ou não é meu nome que está em jogo, né? Sim, é o primeiro nome que está na fachada, né? Meu nome que está em jogo, nos processos principalmente, se der qualquer merda, o cliente vai me procurar. Entendi. Então tem que ter essa responsabilidade, mas então você que assina não pressiono muito eles, deixo bem livre, cara, E até quando esses caras começaram lá com a gente, o Kaique, o Matheus, começaram como estagiário, eu dava muita liberdade para fazer petição, aprender. Claro que eu fazia revisão, corrigia, mas dou liberdade até hoje. E isso faz com que o cara aprenda, né? Porque às vezes você está fazendo, sei lá, um estágio, está trabalhando num lugar, está pressionado, você não vai aprender, cara. É verdade. E se você não tiver liberdade também, você não vai aprender também, de poder fazer coisas que tem que ser feitas. Tem gente que faz estágio com a gente, que vem estudar, vem aprender, e eu falo, às vezes eu falo assim, cara, eu não vou te ensinar isso, para você realmente conseguir, você achar onde está o problema e conseguir corrigir. Se virar para aprender, exatamente. Se virar para aprender, porque senão você não aprende às vezes. Eu acho que esse aprendizado, e eu tive isso no meu estágio. Pô, legal. Eu ficava bem tranquilo, já fazia na época, com, sei lá, 2 anos de estágio, eu já estava fazendo a ação que advogado faz. Entendi. Petição, acompanhar processo até o final. A documentação toda, acompanhamento. Tudo. Então eu tive, na época do estágio, aprendi muito. Em escritório, né? Eu nunca estagiei em órgão público, isso foi o diferencial também. E às vezes o cara, estagia em órgão público durante a faculdade toda e quer advogar. Vai bater cabeça. Bater cabeça de novo. Então meu sogro lá foi marinheiro a vida toda, agora tá advogando. Todo dia é uma reclamação. Calma, cara, vem aqui, vou te ensinar. Mas é isso. Errar e acertar, é normal. Assim, qual que é a trilha que você daria para alguém que você gostaria de ter seguido assim, perfeitinha no direito? Com os passos, tipo, feito isso aqui, assim, desse jeito. O que você gostaria de ter seguido que você daria como conselho para alguém seguir hoje? Cara, eu gosto muito de liberdade, cara. Sou aquariano. Aquariano gosta de liberdade. Então, assim, não só a liberdade financeira, que todo mundo almeja um dia, né? Liberdade financeira, mas eu gosto de liberdade geográfica também. Apesar de hoje em dia não ter,
tem que estar presente aqui. Uhum. Mas hoje em dia tem vários escritórios já nesse sentido. Na época que eu comecei mais nessa área previdenciária, em 2018, eu olhava muito para o escritório, acho que é do Paraná. Até hoje tem a sede lá. Mas eles têm... Só no Rio eles têm mais de 5 mil ações. E a maioria, grande maioria, é previdenciária. O escritório dos caras é 100% online. Não tem atendimento de cliente físico, zero. Bacana. E você está mexendo com cliente idoso, a maioria dos casos é idoso. Eles têm a sala que eles trabalham lá, né, os funcionários trabalham, os colaboradores lá no Paraná, mas não tem nenhum atendimento físico. Eu sonho um dia em poder ter isso. Zero atendimento Pô, físico. o cara pode estar em qualquer lugar trabalhando livre. A necessidade da sala ela passa a não existir, né? Não existir. Por isso que hoje em dia eu não quero escritório nenhum. Pode ser na Avenida Paulista que eu não vou ter interesse. Claro que Deixa essa tem seus locação pra prós e outra, contras, né, cara? Uhum. Tem... Mas eu sonho de ter uns 100% online. 100% remoto. 100% online, que aí, porra, eu posso viajar, posso trabalhar de onde eu quiser, sem ter aquele horário de expediente, ter que chegar no horário, no local. Mas estou muito feliz também com o nosso projeto lá. E é isso. E tem até o projeto Direito com Livros que eu te falei. O projeto... Como é que é esse projeto? O que ele faz? Qual é a intenção? No início era um curso de... A gente começou em 2020, foi eu e o Caio, né? O Caio, que era meu estagiário lá em 2018, não deu muito certo porque eu não consegui basicamente conciliar a advocacia com isso. Mas na época eu tive essa ideia de 2020, tive a ideia de lançar um curso para a comunidade surda, só para os surdos, ensinando os direitos básicos deles, né? Os direitos básicos nas principais áreas, direito previdenciário, quer aposentar, é assim que funciona, trabalhista, consumidor, família, muitas coisas ali que envolvem a comunidade surda. E eu fiz esse curso na época, até foi na Hotmart, eu acho. Aí criei tudo que era necessário, as redes sociais e tal, site, tudo bonitinho, deu certo, cara. Pelo menos eu consegui recuperar o investimento. Já é um bom passo. Já é um bom passo. Recuperei investimento. Eu falo muito disso, cara. Recuperei investimento. Só não concordava muito com a comissão da Hotmart, que era alta. É uma facada, mano. É uma facada. Eu tô na época chegou até a ter afiliados ali interessados para revender. Eu tive algumas vendas de afiliados. Bacana. Eu tinha um e-bookzinho que eu vendia pra caramba. O e-book é muito Ensinando gatilhos mentais. Nunca vendi e-book, nunca vendi. Mas esse curso também dava muito trabalho, porque a gente tinha que gravar os vídeos. A gente fazia só eu e eles fazia tudo. A gente tinha que gravar o vídeo falando, direito tal, esse é o conteúdo. Falando esse conteúdo todo para ouvir, para fazer a língua de sinais, na Libras. Então a gente tinha que gravar muita coisa. Você gravava e você traduzia o próprio conteúdo. Exatamente. O Caio também gravava e tal. Tinha uma lousa lá que a gente fazia. Mas eu que tinha que estar ali porque eu sou advogado e tal. O Caio era só meio que o professor de Libras ali. Entendi. Mas aí eu não consegui mais dar conta de curso e advocacia, porque, infoproduto dá uma trabalheira do cacete. Parece que não, né? A galera fala... Não, vou criar um cursinho aqui, vou criar uma aulinha, vou lançar ali e pronto, assim, acabou. Não, e não é. É um negócio novo sendo construído. É outra empresa praticamente. É uma empresa, você tem que... No início você vai mexer com tudo. Pensa em voltar com o projeto? Cara, mais afinco? Pensei ano passado em voltar, até chamei Caio de volta aí, uns colegas aí, mas esfriou de novo. Esfriou. Entendi. E aí já começa a semana de atendimento, audiência, prazo, já até esqueci. Que é bem difícil, cara. Infoproduto, ainda mais com aula gravada, difícil pra caralho. Cara, eu recomendaria tu botar uma equipe, cara. Tem que ter uma equipe ali, gravação, edição, pegar essa parte, plataforma, botar tudo no ar. As edições ficavam uma merda, mas eu postava. Botar pros afiliados também, porque, cara, o relacionamento com afiliado dentro da Hotmart, quando você constrói um bom relacionamento, cara, o próprio afiliado já deslancha. Porque tem equipe que já trabalha com afiliado. Então, o cara... ao invés de... Por exemplo, eu tenho uma equipe de marketing, né? Sou eu e mais 6. Ao invés do cara se direcionar a atendimento a negócios locais, atendimento
a outras empresas, ele vai só pro Você afiliado. vai fazer isso, pô. Então ele pega um produto, pega E outro, na pega época, outro, acho que pega nem outro. tinha isso ainda, 2018, Pô, cara. 2019, ali, acho que não tinha. Não, ainda. tinha poucas Hoje em dia pessoas. profissionalizou, né? Hoje em dia tá um negócio bem profissional. E hoje em dia tem outras empresas também, né? Não é só a Hotmart. Então o cara Exato. pode O que eu tenho diferenciar. visto muito como um diferencial também é o cara que é o rosto do produto, né? Ou pelo menos o principal rosto, ele se posicionar muito forte no digital, com muita entrega de conteúdo, para que essa entrega seja um material para a galera do afiliado. Pô, isso é legal Então, também. E você entregar muita coisa gratuita também para chamar o gratuita, público. chama público A pra gente caramba. fazia muito isso, as lives, a gente fazia as lives com, Uhum. tipo, influencer, porque tem muito influencer surdo, cara. Tem muito influencer surdo Cara, com curioso, milhões de seguidores. Tem, cara, bastante. Querendo ou não, esse público aí tá bem engajado. Tem um que até de São Paulo ali, que na época eu fiz uma parceria com ele e deu um engajamento muito maneiro. Pô, que interessante, Tem, cara. cara. Tem os blogueiros surdos também. Pô, contrata ali o serviço como Contrata, um blogueiro tem. normal. Exatamente. A gente fazia lives, collabs também, publicações, isso dava certo. Aham. Mas o curso em si vendia até razoavelmente bem, porém não deu para seguir por conta de rotina e tudo mais, correria, não deu, muita ficou coisa. difícil. É, Mas essa eu questão de penso ser um sim, novo cara. contrato, né? Ser um novo contrato, não, ser uma nova empresa é muito pesado. Então, É, mas eu uso até o Instagram a gente do está Direito fazendo com a Livros. transformação, a gente está justamente nesse caminho que eu te falei agora. Uhum. Como empresa, a gente vem diminuindo contratos que são físicos e Uhum. aumentando contratos digitais. Cada vez pegando mais consultores, prestadores de serviço, até porque esse cara, eu levo ele para uma plataforma de Hotmart também e Você eu mudo. consegue converter. Eu consigo converter o cliente para ele mais fácil por uma Hotmart, porque você vai contratar um consultor que já está na Hotmart, você já comprou um produto na Hotmart, é mais uma validação de confiança. Então isso vem ajudando também. Uhum. E a gente vem achando isso interessante porque na Hotmart tem uma função que eu acho fantástica, que é de coproduções. Então você cria ali a empresa, a V3, junto com o consultor, e a gente já bota uma comissão automática. Então a gente legal. não precisa Ficar ficar negociando, Sim. ficar tipo, não, você recebe, eu recebo depois, tal. Não, a própria plataforma já divide, aí o dinheiro demora a entrar até que valide todo o processo de compra ali. E aí legal. depois o dinheiro entrou, pronto, a gente já tem um já. contrato só comissionado como um coprodutor. E afiliados vocês têm também? Afiliados também. Também A tem. gente vai Pô, criando legal. também Hoje tem até aqui o essa estrutura. QIFI também, que, QIFI. pô, se eu voltar um dia, eu botaria nessa empresa aí, eu acho A legal. QIFI eu gostei muito. Eu até recentemente descobri que o Ryan Santos, que era um dos fundadores da eu vi, QIFI. ele fala que vendeu E por foi ele que 10 me levou- milhões de dólares, sei lá, Vendeu. não sei. Mas acho que foi ele, não foi nem um dos fundadores, acho que ele comprou essa ideia de alguém que era... Por um tempo ali. É, Eu sei que ele já depois tocou a vendeu. empresa ali, à frente da É, empresa eu por um lembro. tempo. Mas foi ele que me trouxe pro digital, cara. Eu Eu acompanho li um ele. livro dele, um Eu livro vejo Hackeando muito- Tudo. Eu vejo muito vídeo dele no YouTube. O cara é polêmico O pra cara é caralho. polêmico pra caramba. Mas todo mundo do digital conhece. Conhece. Tem a galera que ama, tem a galera que É o odeia, guru mas todo do mundo ouve digital. falar. Hoje em dia não sei se parou de vender curso. Né? Eu não vejo Nem mais precisa divulgação. mais. Eu não vejo mais divulgação, mas eu sei que ele vende. Mas tá tipo assim, curso que ele gravou há 3 anos, Não, tá o lá cara- vendendo o cara ainda é brabo porque demais. funciona. Tem o Hackeando Tudo, tem outro Foi o também primeiro que ele livro que eu tem. li. Tem outro que ele tem também, Imigrante Imigrante Legal. Imigrante Legal. Imigrante legal, vivendo uma vida de imigrante nos Eu Estados comprei Unidos. agora, vi um livro, ainda não li não, você já ouviu falar no Nelson Williams, aquele advogado, Nelson Williams, já. cara, o lifestyle que fica mostrando ostentação e a Já OAB vi- não eu faz já vi- nada. Eu já vi os conteúdos dele, Você- aparece direto pra mim. O cara Mas é depois da nossa bilionário. conversa, sabia? Apareceu mais Foi. depois da nossa conversa. Acho você que eu deve ter interagi muito com a algoritmo- advocacia. O algoritmo é foda, né? Aí tá aparecendo propaganda dele. Então sigo ele, mas aparece Eu conteúdo patrocinado. comprei um livro dele agora, Coragem Não... Como é que é, rapaz? Vou mostrar aqui pra você. O cara é bravo, a história dele é tipo assim, sinistra. Ele veio de uma família muito humilde. Uhum. Esse aqui, Loucura Não, Coragem. Loucura. Ainda vou ler. Puramente sobre marketing, né? Comunicação e marketing para advogados e para todos, no geral também.
Vou começar a ler, mas eu tô lendo um também lá do Napoleão Hill, também que eu tô gostando muito, das 16 Leis para o Sucesso. Bacana, isso eu não li ainda, não. Eu já vi os 48 Leis de Tô Poder. esperando esse aí pra começar esse do Dr. Nelson. Esse cara é inspirador demais, meu Deus do céu. Bacana. A história dele é sinistra. Pô, falando em livro, eu recomendo um livro aí pra galera que é da advocacia. Cara, esse... Não recomendo livro nenhum de direito, que é um saco. Puta, cara. Esse 16 Leis para o Sucesso de Napoleão Hill, eu recomendo. Esse Dr. Nelson, tô vendo que tá vendendo demais, deve ser bom. E Como Influenciar Amigos e Pessoas, do Dale Carnegie, também é foda demais. Livro bom Esse demais. livro é um dos mais vendidos do mundo, né? E os outros livros que eu já li, assim, gostava, mas é mais parte de investimento, né? É um assunto mais chato, nem todo mundo gosta. Mas esse do Como Influenciar Amigos e Pessoas, cara, fantástico. Esse livro é muito bom. É um livro em conta, sei lá, acho que é R$30. É baratíssimo. Eu tenho. Muito bom esse livro, nossa. E tem um também do Flávio Augusto, né? Geração de Valor também, que é interessante. Tem um livro chamado Sonho Grande também, que eu acho incrível. Que é um livro sobre o Jorge, agora esqueci o sobrenome dele, que é o da Ambev. Sei, o João Paulo Lima. O Jorge Paulo Lima também. Isso. Cara, fantástico livro também. Livro fantástico. Foda. Mudou minha cabeça. Eu escutava esse livro na academia, aí depois eu decidi ler. Audiobook. Cara, eu escuto muito audiobook. De nada. Cara, pra mim funcionou demais. Eu escutava muito podcast, aí eu mudei pro audiobook. E pra mim hoje tá sendo muito ainda uma forma muito boa. Até do Ryan também. Mas eu gosto de gente lendo, não gosto de robô. Não consigo aquele robô assim. Fica estranho, né? Fica sem Parece sem que é a energia, Alexa cara. que tá falando contigo. Parece. E a Alexa, ela é muito chata. Muito chata. Muito chata. Meu filho em casa, rapaz, a gente comprou isso tem um tempo, meu filho todo dia fica falando com a Alexa, falando as paradas nada a ver, ela não responde. Do estúdio aqui é Alexa Kids. Não sei se você já viu que tem a linha Kids. Nunca vi, não. Ela faz brincadeira, interage, legal. Faz um monte de coisa. Agora ela tá travada, ela não tá nem falando por causa do podcast. A gente tem que ter uma trava ali pra deixar ela. Se não travar, já era. Se não travar, ela fica falando ali sozinha com a gente. Meu filho só fica pedindo pra ela falar besteira, Então, essa tem jogos, tem interação pra crianças, tem uma tela também que você pode ligar do seu celular pra ela. Então, pra quem tem criança, ela vira tipo uma babá eletrônica. Entendeu? Então, se você tem um filho pequeno, a tecnologia está tão presente em nossas vidas que não tem como nem imaginava ter isso há 5 anos, 5, 10 anos atrás. Nem sonhava. Quando eu tive a minha primeira, eu fiquei viciado. Eu falei, caraca, que negócio incrível. Sinistro mesmo. Futuramente a gente deve automatizar o estúdio com a Alexa. Com a Alexa. Faz muito mais sentido. Lá em casa não tem nada não, só televisão mesmo. Mas... Porque tem que botar algum adaptador, né? Para ar-condicionado, luz, tem que comprar, né? Mas são baratinhos, cara. A maior parte são baratinhos, vale a pena. Mas é isso, esses livros aí... os livros basicamente do Napoleão Hill só tem livro top. Esse Dale Carnegie também, o cara é sinistro. Porra. Tem livros também cara, de marketing que eu acho incríveis também. Os 4 P's do marketing eu acho um livro incrível. Agora viraram os 4 C's, que ele mudou. É o mais atualizado, que é o Marketing 4.0. Incrível também. Tem um cara que eu sigo no Instagram também, Alfredo Soares, da G4 Educação, já ouviu falar? Já. Junto com o Thales Gomes, esse cara é brabo demais. O Thales eu nem sigo muito, sigo mais o Alfredo. Tem um livro também dele que é Vende-se. Porque assim, cara, até a parada da venda, né? A parada da venda na advocacia, muito advogado não pensa dessa forma, né? Mas a advocacia também é venda, você está lidando com a empresa. Sim. E tem muito advogado que tem ainda a mentalidade de ser profissional liberal, não só advogado, contador, psicólogo, enfim. Mas se o cara não mudar a mente para começar a lidar como empresa, não vai fluir, cara. Você tem que pensar como a advocacia como um negócio. Você está vendendo um serviço. Eu vi um anúncio deles, né, do G4 Educação, que o cara falava, não existe problema tão grande numa empresa que não se resolva com mais vendas. Com mais vendas, exatamente. E, cara, acaba sendo isso. Você bota mais faturamento, vende. Venda é o alicerce de tudo, né, cara? Tudo. Se o empreendedor começar qualquer negócio sem se aprimorar na venda, não vai para frente. Não vai. Assim, pra gente chegar já encerrando o podcast,
Deixa uma mensagem para quem tá acompanhando, para quem tá assistindo a gente, uma coisa. Cara, uma mensagem Você eu deixaria, no meu caso, por exemplo, empreendedor jurídico, né, que eu me considero. Não é fácil ser empreendedor, você também é empreendedor e sabe disso, no Brasil principalmente, né, com tanto imposto que a gente tem, tanta coisa para pagar, é um E a desafio nossa área cada de dia. serviço paga mais ainda. Mas a mensagem que eu deixaria, cara, tirar os planos do papel, não deixar só as ideias ali na mesa e botar em ação, porque não adianta nada o cara ter uma ideia e não colocar em ação. Então, bota em ação o que você tem, projete, claro que, pô, sem também com inteligência, né, sem Sim. exageros, mas tem que botar em ação o que está pensando e ter um propósito de vida, né? Porque a gente veio para ter um propósito, né, cara? A gente não está aqui em vão. Então tem um propósito na sua vida e um esforço diante desse propósito para que dê certo. Então é a minha mensagem que eu deixo. Pô, bacana, cara. Bacana. Eu sempre gosto também de falar de motivação, de disciplina, Sem principalmente. motivação a gente não tem muito para A gente que... não começa, né? A gente não Exatamente. começa. Cara, primeiro começa, depois melhora, É tá isso que eu ia ligado? falar, só começa, meu irmão. Se vai dar errado, se não tem dinheiro, se vai começar feio, mal, apenas comece que uma hora você vai fazendo da forma que tem que ser feito, você vai alcançar o que você quiser. Mas tem que começar, a gente, pô, você começou lá na 10 de outubro que você falou, podcast, pô, agora tá com a estrutura top. Pô, eu comecei o escritório, na época até era alugado, mas, pô, teve um momento que meu escritório era dentro da minha casa, até te falei, tinha que acordar bem mais cedo antes do escritório abrir para limpar tudo e receber cliente. Então, cara, começa do jeito que você puder e é isso. Bota em ação e é isso. Uma hora vai dar certo. É isso mesmo. Um dia chega o dia, né? Um dia chega o dia. Isso aí. Cara, tem uma trend que tava rolando que era dia 1, um dia. Dia 1, um dia. Exatamente. E ficava mostrando a diferença Um dia do após o primeiro outro. dia pro um dia que chegou. É isso aí. E deu agradecer certo. por tudo isso também, né? Por poder. O tal dia do nada, né? Do nada ele do ficou. nada, Do nada ele ficou rico. tá rico. Quem não Olha tá isso. vendo o trabalho sendo feito acha que é assim, né? Mas não é. São 8 anos aí, às vezes o cara tá 30 anos já trabalhando na labuta para chegar onde chegou. Exatamente. Não é fácil. Mas é isso. Pô, muito bacana, cara. Queria te agradecer, cara, pela vinda, pela participação. Eu agradeço o convite, é sempre uma honra. Pô, Próxima sempre. vez, se tiver outro convite, eu chamo os colegas lá pra gente fazer um bate-papo. Vamos, vale a pena, porque Show tem de muito bola. assunto, tem muita coisa boa. Muito. E, Não cara, só no direito, né? não, No geral. no geral, como empreendedor, como indivíduo mesmo que viveu as dificuldades que você viveu, Sim. a questão familiar que você falou, Sim. que deve ter sido uma complexidade Sim, também pra muita gente coisa. poder conversar. Não é fácil, sim. Pô, mas muito se maneiro. a gente ficar só Mas reclamando, fica aí, a gente tem que dar um jeito e fazer. Tem que dar um jeito mesmo. Isso aí. E você deu um jeito muito bom, tá tendo muito sucesso, parabéns, cara. Obrigado. Parabéns por isso. Obrigado. Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais do trabalho do Michel Ramalho, cara, a gente vai deixar os links aqui de Instagram, os links de contato, todo o canal de comunicação para ele vai estar aqui embaixo descrito, para se você quiser entrar em contato, fazer alguma reunião, pedir alguma coisa, solicitar alguma dúvida, então vai ter os contatos aqui. Segue ele nas redes sociais, o Instagram dele vai estar aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal também, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ainda não está inscrito, então se inscreve no canal, deixa seu like se você está gostando de conteúdos como esse, com empreendedores aqui do nosso município. E muito obrigado por assistir a entrevista até aqui. Até a próxima. De Cachoeiras pro Mundo, Pod Cachu. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado, meu amigo. Pô, Michel. Obrigadão, muito bom. cara. Muito bom. Bate-papo excelente.